Um condutor está na permissão para dirigir, aquela primeira habilitação que ele recebe após a aprovação no exame de direção veicular. Esse documento, com validade de 1 ano, ele quer utilizar para exercer uma atividade profissional, quer trabalhar como motorista. É possível incluir a informação de que exerce atividade remunerada nesse documento? No vídeo de hoje nós vamos entender como que está essa questão na legislação de trânsito e trazer algumas reflexões em relação ao EAR, né, essa sigla que consta nas habilitações dos motoristas que exercem atividade remunerada junto ao veículo, e vamos entender se é possível ou não e como que isso está dentro do ordenamento e também como que os estados estão trabalhando isso, certo? Então, a gente sabe que a permissão para dirigir, ela é esse documento provisório, com validade sempre fixa de 1 ano. Claro que tem aqueles 30 dias ainda que a pessoa pode conduzir sem ser autuada. E ela consta, então, no seu layout atual, ela consta aí a letra P, você está vendo aí, indicando, então, que se trata de uma permissão para dirigir. Completado 1 ano, a pessoa portadora desse documento vai solicitar a sua carteira nacional de habilitação, tá? Então, é possível será inserir aqui no campo observações o EAR. O ponto importante é identificar que não existe uma clareza na legislação a nível nacional. Nós sabemos que o trânsito ele é regulamentado a nível nacional, né? Nós temos nosso Código de Trânsito Brasileiro, temos as resoluções do CONTRAN, mas esse assunto nunca foi enfrentado até o momento com clareza, nem pelo CTB, né, nas suas alterações, nem por resoluções do CONTRAN. Então, como o tema não está claramente definido, regulamentado, cada DETRAN, cada Departamento Estadual de Trânsito aplica a interpretação que lhe couber, né, no sentido de que, como não existe uma definição se pode ou não pode, os DETRANs acabam fazendo de forma diferente. E a gente conversando com colegas profissionais de outros estados, a gente vê que realmente é isso que acontece. Cada DETRAN, cada estado, tem uma visão de se é possível inserir o ER, se não é possível inserir, certo? E aí, para entender um pouco essa noção, eu trago aqui 2 entendimentos possíveis, que são os mais comuns de nós encontrarmos nos departamentos estaduais de trânsito. Um primeiro é que, sim, é possível inserir o EAR na permissão para dirigir, porque se pode na CNH, é uma exigência, a gente vai ver, né, para a CNH, então pode na permissão para dirigir. Né? A permissão para dirigir, ela não tem nenhum tipo de limitação física, né? Ela permite que você conduza em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. As únicas 2 limitações que a permissão tem em relação à CNH é a validade, nós já vimos que é sempre fixa de 1 ano, e a questão de não poder ter cometido certas infrações, que está lá no parágrafo 3º do artigo 148. Tá? Mas, tirando isso, a habilitação, permissão para dirigir, tem as mesmas características, né? Dá os mesmos, entre aspas, poderes ao condutor para conduzir os veículos. Então, por essa lógica, não teria motivo, justificativa para que você pudesse proibir a colocação do IAR na permissão. Esse é um entendimento que a gente sabe que muitos DETRANs adotam. O outro entendimento é que não é possível na permissão inserir o IAR por força de uma interpretação literal da redação que está lá no parágrafo 5º do artigo 147 do CTB. Para entender um pouco melhor essa segunda perspectiva, né, vamos ver onde é que está escrito isso, porque é uma perspectiva que causa um certo estranhamento. Por exemplo, aqui é a leitura que o DETRAN Rio Grande do Sul faz. Então, o DETRAN Rio Grande do Sul não permite que se insira o IAR na permissão, né, e causa um certo estranhamento. Então, a justificativa, a interpretação dada para quem evita a permissão, né, de que você colocar o IAR durante a permissão, nós temos lá o quê? Ó, o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, claro, né, terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do CONTRAN. Então, esse Carteira Nacional de Habilitação remete, nessa segunda interpretação, remete a que o IAR só pode ser inserido na CNH dita definitiva, ou seja, após aquele período de 1 ano, quando a pessoa solicita a sua CNH definitiva, faz a inclusão, se é do seu desejo, do IAR. Né? Muitas pessoas podem interpretar que, ao mencionar a Carteira Nacional de Habilitação, não se está mencionando o documento em específico, a CNH definitiva, e sim a habilitação. Né? Então, talvez aqui deveria-se ter aproveitado a oportunidade, talvez lá atrás, em 2001, quando isso foi incluído, não se pensou nisso, não se percebeu isso, deveria se ter incluído, ao invés de na sua Carteira Nacional de Habilitação, na sua habilitação,
o termo habilitação, ele já remete tanto à permissão para dirigir quanto à CNH, né? Então, seria talvez, se é a intenção do legislador permitir, né? Também, por outro lado, há quem diga que se fosse habilitação, ao invés de carteira nacional de habilitação, estaria permitindo, por exemplo, um condutor de ciclomotor inserir na sua ACC o EAR, né? Então, a pontos de vista, realmente a legislação ela poderia ser mais clara se a intenção do legislador é definir isso. E eu trouxe aqui, para ampliar um pouco o nosso conhecimento, que esse EAR, para ser inserido, ele depende da realização da avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica ela tinha sido vetada pela Presidência da República lá em 97, quando da análise e sanção da lei, né, do então atual Código de Trânsito, na época o novo Código de Trânsito, né, foi incluído pela Lei 9.602, a primeira lei que alterou o CTB e que entrou em vigor um dia antes da vigência do CTB, foi colocada de volta, né, se percebeu a necessidade da avaliação psicológica, né, e aí a Lei 10.350 de 2001 determinou essa avaliação para quem exerce atividade remunerada ao veículo. Um último ponto interessante é perceber qual a infração de trânsito prevista para o condutor que está exercendo a atividade e não está com o IR constando na carteira. Atualmente, o CONTRAN, na resolução 925, que é a atual resolução que trata do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que já está em revisão e nós devemos ter, sim, no futuro, uma nova norma, né? Mas no momento, aqui que nós estamos, nesse momento de gravação desse vídeo, a ausência da infração do artigo 231, inciso 8. Né? 231, inciso 8, ele é muito interessante, que diz assim, transitar com o veículo efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente. Inclusive, ela teve essa infração, tornou-se gravíssima, ela era grave antes, com a redação da Lei 13.855 de 2019. Então, uma mudança bem recente colocou aí como infração gravíssima. Então, o CONTRAN faz essa interpretação. O problema dessa infração é que essa infração ela é de responsabilidade do proprietário do veículo. Né? Então, se o condutor está lá sem o EAR dirigindo o veículo de outra pessoa, corre o risco do proprietário ser autuado e ser responsabilizado pela infração, sendo que quem cometeu a infração foi seu condutor. Então, acaba sendo algo um pouco complicado de se aplicar realmente na prática. Né? Vamos ver se o CONTRAN vai manter esse entendimento com a nova ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né, ou se nós teremos alguma novidade. Mas então, é possível? Colocar o IR na permissão, assim como não é possível em certos estados. Então, você que está vendo o vídeo, a melhor coisa que você pode fazer é fazer uma consulta direto ao Detran do seu estado para saber se é possível ou não fazer essa inserção. Porque realmente cada estado vai regular de uma forma, cada estado vai ter suas interpretações, né, que tanto para uma perspectiva quanto para outra, são interpretações válidas, né, são raciocínios que a gente pode considerar, porque realmente a legislação acaba deixando um pouco essas brechas, e nessa brecha, nesse espaço, nessa lacuna, acaba-se que os Detrans baixam aí uma portaria, uma ordem de serviço, uma determinação para estabelecer alguns critérios, né, ainda que esse tema deveria ser, sim, melhor regulamentado a nível nacional, com certeza. Então aproveita para ver outros vídeos do nosso canal. Toda semana nós trazemos aqui um novo conteúdo, um novo tema que gera bastante dúvidas, para tentar clarear aqui para você e ficar mais fácil de você, como profissional da área de trânsito, assim como também interessado na área de trânsito, compreender e propagar essa informação dentro aí da sua comunidade, né, dentro da internet e tudo mais. Então, aproveite aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, sugerindo novos vídeos, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!